Segundo Samuel, capítulo 1. Pouco tempo depois da morte de Saul, Davi voltou dos seus ataques contra os amalequitas para Ziclag. 3 dias depois, sem aviso, um rapaz chegou do acampamento militar de Saul. Com as vestes rasgadas e em estado de luto, ele se prostrou diante de Davi, que perguntou: "O que o traz aqui?" Ele respondeu: "Acabo de fugir do acampamento de Israel." Davi perguntou: "O que aconteceu? Que notícia você traz?" Ele disse: "Os israelitas fugiram do campo de batalha, deixando para trás muitos dos seus companheiros mortos. Saul e Jonatas também morreram." Davi quis saber do soldado mais detalhes. "Como você sabe com tanta certeza que Saul e Jonatas estão mortos?" "Cheguei por acaso ao Monte Gilboa e encontrei Saul gravemente ferido sobre sua lança e os carros e cavaleiros do inimigo chegando perto dele. Ele olhou para trás e quando me viu, chamou-me. Respondi: 'Sim, Senhor, estou à sua disposição.' Ele me perguntou quem eu era e eu disse: 'Sou amalequita.' Ele respondeu: 'Vem aqui, acabe com o meu sofrimento. Estou morrendo, mas ainda estou consciente.' Então, fiz o que ele me pediu. Eu o matei. Sabia que não sobreviveria por muito tempo. Tirei a coroa e o bracelete dele e os trouxe para o meu senhor. Aqui estão." Em sinal de luto, Davi rasgou a própria roupa. Todos os que estavam com ele fizeram o mesmo. Eles choraram e jejuaram o restante do dia, em sinal de luto pela morte de Saul e de seu filho Jonatas, pelo exército do Eterno e pela nação de Israel, vítimas de uma batalha mal sucedida. Depois, Davi disse ao jovem soldado que trouxera a notícia: "Quem é você mesmo?" "Sou filho de um estrangeiro. Sou amalequita." Davi disse: "Quer dizer que você não hesitou em matar o ungido do Eterno?" No mesmo instante, ele deu ordens a um dos seus soldados: "Mate-o!" O soldado desferiu um golpe contra o rapaz e ele morreu. Davi declarou: "Você mesmo pediu isso. Você mesmo pronunciou a sua sentença de morte, quando disse que tinha matado o ungido do Eterno." Em seguida, Davi cantou este lamento sobre Saul e seu filho Jonatas. Também deu ordens para que todos em Judá memorizassem o lamento. Ele pode ser lido no livro de Jazar. Oh, as gazelas de Israel, feridas estão sobre os montes. Os poderosos guerreiros caíram. Não anuncie isto na cidade de Gate. Não divulgue nas ruas de Ascalon, para que as filhas dos filisteus não tenham mais um motivo para celebrar. Não haja mais orvalho nem chuva sobre vocês, ó montes de Gilboa, e nenhuma gota de água em suas fontes e nascentes, pois ali os escudos dos guerreiros foram arrastados no barro. O escudo de Saul ficou ali, apodrecendo. O arco de Jonatas era ousado. Quanto maior o inimigo, mais sangrenta a derrota. Destemida era a espada de Saul. Quando desembainhada, nada a detinha. Saul e Jonatas, muito amados e admirados, unidos na vida, unidos na morte. Eram mais velozes que as águias, mais fortes que os leões. Chorem por Saul, mulheres de Israel. Ele vestia vocês com finas vestes de linho e seda. Não economizava para mantê-las elegantes. Os heróis de guerra, caídos no meio da batalha. Jonatas, ferido sobre os montes. Ah, querido irmão Jonatas, estou triste pela sua morte. Sua amizade foi um milagre surpreendente, amável muito além de todos os que conheci ou imaginava conhecer. Os heróis de guerra estão caídos. As armas de guerra foram despedaçadas. Segundo Samuel, capítulo 2. Depois disso, Davi orou. Ele perguntou ao Eterno: "Devo mudar para uma das cidades de Judá?" O Eterno respondeu: "Sim, vá.
Davi perguntou: para qual cidade? Deus disse: para Hebrom. Assim Davi mudou-se para Hebrom com suas 2 esposas, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo. Os homens de Davi com suas famílias também foram com ele e se estabeleceram em Hebrom e seus arredores. Os moradores de Judá vieram a Hebrom e ali mesmo proclamaram Davi rei sobre os clãs de Judá. Disseram a Davi que foram os homens de Jabes de Gileade que tinham dado um sepultamento digno a Saul. Davi enviou mensageiros aos homens de Jabes de Gileade, dizendo: o Eterno abençoe vocês pelo que fizeram, por honrarem o seu senhor Saul com esse funeral. Que o Eterno seja leal e fiel a vocês. Eu também farei o mesmo. Serei generoso como vocês. Sejam fortes e façam o que deve ser feito. Saul, senhor de vocês, está morto. Os moradores de Judá me constituíram rei sobre eles. Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, para Maanaim e o proclamou rei sobre Gileade, Azer, Jezreel, Efraim e Benjamim, isto é, rei sobre todo o Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar sobre Israel. Ele reinou apenas 2 anos. Mas o povo de Judá permaneceu leal a Davi. Em Hebrom, Davi reinou sobre o povo de Judá 7 anos e meio. Certo dia, Abner, filho de Ner, partiu de Maanaim para Gibeon com os soldados de Isbosete, filho de Saul. Joabe, filho de Zeruia, e os soldados de Davi também partiram. Eles se encontraram no açude de Gibeon. As tropas de Abner ficaram de um lado e as de Joabe do outro lado do açude. Abner desafiou Joabe. Apresente seus melhores soldados. Vamos vê-los lutar. Joabe respondeu: tudo bem, estou de acordo. Então 12 benjamitas de Isbosete, filho de Saul, e 12 soldados de Davi se prepararam para lutar. Cada um agarrou a cabeça do adversário e fincou a espada nele. Todos caíram mortos de uma só vez. Por isso aquele lugar é chamado Eucate Razurim, Campo da Carnificina. Fica ali mesmo, em Gibeon. A batalha se intensificou durante todo o dia. Abner e os homens de Israel foram esmagados pelos homens de Davi. Os 3 filhos de Zeruia estavam lá: Joabe, Abisai e Azael. Azael, veloz como um antílope em campo aberto, perseguiu Abner, sempre em seu encalço. Abner olhou para trás e perguntou: é você, Azael? Ele respondeu: sou eu mesmo. Abner disse: desista de mim. Escolha outro que você tenha chance de ferir para ficar com as suas armas. Mas Azael não desistiu. Abner tentou mais uma vez. Volte! Não me obrigue a matar você! Como vou enfrentar seu irmão Joabe? Como ele não desistia, Abner parou, virou para trás e enfiou a lança na barriga de Azael com tanta força que ela saiu pelas costas. Azael caiu morto no chão. Todos os que chegavam ao local em que Azael estava caído paravam. Mas Joabe e Abisai continuaram perseguindo Abner. Ao pôr do sol, chegaram à colina de Amá, em frente de Gia, na estrada que sai para Gibeon. Os benjamitas ficaram do lado de Abner, estrategicamente organizados sobre a colina. Abner gritou para Joabe: vamos continuar matando uns aos outros? Não sabe que isso só vai provocar mais amargura? Até quando vai permitir que seus homens persigam seus irmãos? Joabe respondeu: assim como Deus vive, se você não tivesse falado nada, teríamos continuado a perseguição até de manhã. Dito isto, ele tocou a trombeta e todo o exército de Judá parou. Eles desistiram de perseguir Israel e puseram fim à guerra. Abner e seus soldados
marcharam a noite inteira pelo vale da Arabá. Atravessaram o Jordão e, depois de marchar toda a manhã, chegaram a Maanaim. Depois de voltar da perseguição de Abner, Joabe fez a contagem do seu efetivo. Além de Asael, estavam faltando 19 soldados de Davi. Os soldados de Davi tinham ferido e matado 360 soldados de Abner, todos benjamitas. O corpo de Asael foi trazido e sepultado no túmulo da família em Belém. Joabe e seus soldados marcharam toda a noite e chegaram a Hebrom ao amanhecer. 2 Samuel, capítulo 3. O conflito entre a família de Saul e a família de Davi continuou por muito tempo. Quanto mais perdurava, mais Davi se fortalecia e mais a família de Saul se enfraquecia. Enquanto permaneceu em Hebrom, Davi teve os seguintes filhos: o mais velho, Amnon, filho de Ainoã, de Jezreel. O segundo, Quiliabe, filho de Abigail, viúva de Nabal do Carmelo. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Hagite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itreão, filho de Eglá. Esses 6 filhos de Davi nasceram em Hebrom. Abner aproveitou o conflito entre a família de Saul e a família de Davi para se fortalecer. Saul teve uma concubina chamada Rispa, filha de Aia. Certo dia, Isbosete questionou Abner: "Por que você se deitou com a concubina de meu pai?" Abner perdeu a paciência com Isbosete e disse: "Você está me tratando como cachorro? É assim que sou tratado depois de permanecer leal à família de seu pai e a todos os seus parentes e amigos? Eu pessoalmente o salvei de ser capturado por Davi, e agora você se incomoda por eu ter me deitado com uma mulher? Sabe o que eu vou fazer? Vou colaborar com a transferência do reino da família de Saul para Davi, para que ele reine sobre toda a nação, Israel e Judá, de Dan a Berseba, como o Eterno prometeu a ele. Que Deus me castigue se eu não fizer isso." Isbosete, com medo de Abner, não disse nada. Abner tomou a iniciativa e mandou dizer a Davi: "Vamos fazer um acordo e ajudarei você a conquistar a lealdade de toda a nação de Israel." Davi respondeu: "Ótimo, façamos o acordo, mas com uma condição. Nem apareça aqui se não trouxer Mical, filha de Saul, quando vier me encontrar." Ele mandou este recado a Isbosete, filho de Saul: "Devolva-me Mical, que me foi dada em casamento como recompensa pelos 100 prepúcios dos filisteus." Isbosete determinou que ela fosse tirada do marido Paltiel, filho de Laís. E Paltiel a seguiu chorando por todo o caminho até Baurim. Ali Abner ordenou: "Volte para casa." E ele voltou. Abner reuniu os líderes de Israel e disse: "Faz tempo que vocês querem que Davi seja rei sobre vocês, pois chegou a hora. Além disso, o Eterno prometeu a Davi: por intermédio do meu servo Davi livrarei o meu povo Israel da opressão dos filisteus e de todos os outros inimigos." Abner chamou os benjamitas de lado e conversou com eles. Depois foi a Hebrom conversar a sós com Davi e contou a ele o que Israel em geral e Benjamim em particular pretendiam fazer. Quando Abner e sua comitiva de 20 homens chegaram a Hebrom, Davi ofereceu um banquete a eles. Abner disse: "Estou pronto. Deixe-me voltar a reunir todo o Israel para que se submeta ao meu senhor o rei. Eles assinarão um acordo para que o Senhor governe sobre eles como achar melhor." Davi despediu Abner em paz. Logo depois, os soldados de Davi, liberados por Joabe, retornaram de uma batalha, trazendo muitos despojos. Abner não estava mais em Hebrom com Davi, pois tinha acabado de partir. Quando Joabe e o grupo de soldados chegaram, souberam que Abner, filho de Ner,
tinha estado com Davi e voltado para casa em paz. Joabe foi falar com o rei. O que o senhor fez? Abner vem aqui e o senhor o deixa ir embora livre? Saiba que Abner é muito esperto. Essa visita não teve intenção amistosa. Ele veio espionar, conhecer os seus movimentos, descobrir o que o senhor está fazendo. Joabe saiu dali e partiu para a ação, enviando mensageiros para alcançar Abner. Eles se encontraram com Abner na cisterna de Sirá e o trouxeram de volta. Davi não ficou sabendo de nada. Quando Abner chegou de volta a Hebrom, na entrada da cidade, Joabe o levou ao canto para uma conversa em particular. Ali mesmo, ele o esfaqueou na barriga, matando Abner a sangue frio, como vingança pela morte de seu irmão Asael. Mais tarde, quando soube do fato, Davi declarou: Eu e o meu reino somos inocentes diante do Eterno, pelo assassinato de Abner, filho de Ner. Que Joabe e toda a sua família sofram para sempre por derramar esse sangue. Que sejam vítimas de doenças de pele, violência e fome. Joabe e seu irmão Abisai assassinaram Abner, porque ele tinha matado o irmão deles, Asael, na batalha de Gibeon. Davi ordenou a Joabe e a todos os soldados comandados por ele: Rasguem as suas roupas, usem roupas de luto, conduzam o cortejo fúnebre de Abner e chorem bem alto. O rei Davi seguiu atrás do caixão. Abner foi sepultado em Hebrom, e o rei chorou muito ao lado do túmulo dele. O povo chorou também. Então o rei entoou este tributo a Abner: Como pode ser isso? Abner morto como indigente. Você era um homem livre, livre para ir e fazer o que quisesse. Você caiu como uma vítima de briga de rua. O povo agora chorava incontrolavelmente. Depois do funeral, todos insistiam com Davi para que comesse alguma coisa antes do anoitecer. Mas Davi fez este juramento: Deus, ajuda-me para que eu não prove uma única migalha de pão ou qualquer outra coisa antes do anoitecer. Todos os que estavam no funeral ouviram suas palavras e ficaram admirados. Aliás, tudo o que o rei fazia, o povo respeitava. Naquele dia, todos os habitantes de Israel ficaram sabendo que o rei não estava envolvido na morte de Abner, filho de Ner. O rei disse a seus servos: Percebem que hoje um príncipe e herói de guerra foi vítima de uma injustiça em Israel? Mas eu, embora sendo o rei ungido, não pude fazer nada para impedir. Os filhos de Zeruia são mais poderosos que eu. Que o Eterno retribua ao criminoso o crime cometido. 2 Samuel, capítulo 4. Quando Isbosete, filho de Saul, soube que Abner tinha sido morto em Hebrom, perdeu a coragem e toda a nação ficou abatida. O filho de Saul tinha 2 homens no comando das tropas. Um se chamava Baaná e o outro Recabe. Eles eram filhos de Rimom, de Beerote, de Benjamim. Os moradores de Beerote tinham sido designados à tribo de Benjamim desde que fugiram para Gitaim. Até hoje moram ali como estrangeiros. Ora, Jonatas, filho de Saul, teve um filho aleijado. Quando esse filho tinha 5 anos de idade, chegou de Jezreel a notícia da morte de Saul e de Jonatas. Sua ama o pegou e fugiu, mas na pressa de escapar, ela caiu, e o menino ficou aleijado. Ele se chamava Mefibosete. Certo dia, Baná e Recabe, os filhos de Rimom, foram à casa de Isbosete. Eles chegaram no maior calor do dia, no momento do descanso da tarde. Eles entraram na casa, fingindo ter ido tratar de algum negócio. A mulher que guardava a porta do quarto estava dormindo. Por isso Recabe e Baaná conseguiram passar por ela e entrar no quarto em que Isbosete dormia. Eles o mataram e cortaram a cabeça dele, saindo com ela como se fosse um troféu. Eles viajaram a noite toda pelo caminho da Arabá.
Eles trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi em Hebrom, dizendo ao rei: Aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, seu inimigo. Ele queria matar você, mas o Eterno vingou o meu senhor, o rei. Hoje, ele vingou o senhor de Saul e de sua descendência. Mas Davi respondeu aos irmãos Recabe e Baaná, filhos de Rimom de Beerote: Assim como vive o Eterno, que me livrou de todas as minhas aflições, quando o mensageiro me trouxe a notícia da morte de Saul, achando que eu ficaria contente, eu o prendi e matei na mesma hora em Ziclag. Foi essa a recompensa dele pela suposta notícia. Agora vêm vocês aqui, homens perversos, dizendo que mataram um homem inocente a sangue frio, um homem que estava dormindo na própria cama. Não pensem que eu inocentarei vocês e que não os eliminarei. Dito isso, Davi deu ordens a seus soldados. Eles mataram os 2 homens, cortaram a cabeça e os pés deles e penduraram os corpos perto do açude de Hebrom. Mas levaram a cabeça de Isbosete e a enterraram no túmulo de Abner, em Hebrom. 2 Samuel, capítulo 5. Não passou muito tempo, todas as tribos de Israel procuraram Davi em Hebrom, dizendo: Olhe para nós, somos seu sangue e sua carne. No passado, quando Saul era nosso rei, era o Senhor quem saía para as guerras em defesa da nação. Naquele tempo, o Eterno já tinha dito: Você pastoreará o meu povo Israel e será príncipe sobre o meu povo. Todas as autoridades de Israel se encontraram com o rei Davi em Hebrom, e o rei fez um acordo com eles na presença do Eterno. Nesse dia, Davi foi ungido rei sobre todo Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. Ele reinou 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e meio. Em Jerusalém, reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Davi e seus soldados partiram imediatamente para Jerusalém, a fim de atacar os jebuseus, que viviam naquela região. Mas os jebuseus disseram: É melhor voltar para casa. Aqui até os cegos e os aleijados impediriam vocês de entrar. Vocês não vão conseguir entrar aqui. Eles tinham certeza de que Davi não conseguiria invadir a cidade. Mas Davi atacou e capturou a fortaleza de Sião, que ficou conhecida desde então como Cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse: Para conseguir derrotar esses jebuseus, é preciso entrar pelo canal de água e acabar com esses cegos e aleijados que Davi detesta. É por isso que as pessoas passaram a dizer: Nenhum aleijado ou cego poderá entrar no palácio. Davi fez da fortaleza a sua sede e deu a ela o nome de Cidade de Davi. Ele promoveu o desenvolvimento da cidade da periferia para o centro. Davi continuou se fortalecendo, pois o Senhor dos exércitos de anjos estava com ele. Foi nessa época que Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi com muitas toras de cedro. Ele enviou também carpinteiros e pedreiros com a missão de construir um palácio para Davi. Davi entendeu isso como um sinal de que o Eterno estava confirmando seu reinado sobre Israel e consolidando o reino, por amor de seu povo, Israel. Depois de sair de Hebrom, Davi tomou mais concubinas e mulheres, e nasceram outros filhos e filhas. Estes são os nomes dos que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido proclamado rei sobre todo Israel, fizeram planos para capturá-lo. Davi soube disso e desceu para sua fortaleza, enquanto os filisteus se espalhavam pelo vale de Refaim. Davi perguntou ao Eterno: Devo atacar os filisteus? Posso contar com a tua ajuda para derrotá-los? O Eterno respondeu: Vá, conte comigo. Eu o ajudarei a derrotá-los. Davi foi para Baal-Perazim e os derrotou ali.
Depois de vencê-los, ele declarou: O Eterno irrompeu contra os inimigos como um jato de água. Por isso Davi deu ao lugar o nome de Baal-Perazim, o Senhor que irrompe. Os filisteus que fugiram abandonaram seus ídolos, e Davi e seus soldados os levaram embora. Passado um tempo, outra vez os filisteus subiram e espalharam suas tropas pelo vale de Refaim. E Davi, mais uma vez, consultou o Eterno. Dessa vez o Eterno disse: Não os ataque de frente. Em vez disso, dê a volta por trás deles e arme uma emboscada diante das amoreiras. Quando você ouvir uma movimentação no alto das árvores, prepare-se para atacar. É o sinal de que o Eterno saiu na frente para atacar o acampamento filisteu. Davi fez exatamente o que o Eterno recomendou e derrotou os filisteus desde Gibeon até Gezer. 2 Samuel, capítulo 6. Davi escolheu os melhores soldados de Israel, ao todo 30.000. Com esse contingente e também com seus soldados, Davi foi a Baalá com a intenção de recuperar a Arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos de Anjos, entronizado entre os 2 anjos que ficam sobre a arca. Eles puseram a Arca de Deus sobre uma carroça nova, e assim ela deixou a casa de Abinadab, que ficava na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam a carroça que carregava a Arca de Deus. Aiô caminhava à frente e Uzá ao lado da arca. Davi e todo o povo de Israel iam cantando com todo entusiasmo, tocando harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando se aproximaram da eira de Nacom, o boi tropeçou e Uzá, estendendo o braço, segurou a Arca de Deus. O Eterno se irou contra Uzá e o feriu, porque ele profanou a arca. Uzá morreu ali mesmo, ao lado dela. Davi ficou aborrecido com o fato de o Eterno ter matado Uzá. Até hoje, o lugar é conhecido pelo nome de Pérez Uzá, a explosão contra Uzá. Naquele dia, Davi sentiu medo do Eterno, pois pensava: é muito perigoso transportar a arca. Como vou levá-la em segurança para a cidade de Davi? Por isso decidiu não levar adiante a arca do Eterno. Em vez disso, fez que a carroça saísse da estrada e a arca ficou guardada na casa de Obed-Edom de Gate. A arca do Eterno ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. O Eterno abençoou Obed-Edom e toda a sua família. Davi foi informado de que o Eterno estava abençoando Obed-Edom e toda a sua família por causa da Arca de Deus. Davi pensou: vou tomar essa bênção para mim. E mandou trazer a Arca de Deus da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi, com muita festa, sacrificando um novilho gordo a cada 6 passos. Davi usava uma vestimenta sacerdotal de linho e dançava com todo entusiasmo perante o Eterno. O povo o seguia enquanto ele acompanhava a Arca do Eterno com gritos de alegria e ao som de trombetas. Mas quando a Arca do Eterno entrou na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, veio assistir ao cortejo de sua janela. Quando viu o rei Davi pulando e dançando diante do Eterno, ficou aborrecida com ele. A Arca do Eterno foi posta no meio do pavilhão da tenda que Davi tinha preparado. Ali mesmo Davi adorou, apresentando ofertas queimadas e ofertas de paz. Depois de oferecer essas ofertas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos de Anjos e entregou a cada homem e a cada mulher um pedaço de pão, um bolo de tâmaras e um bolo de passas. Então todos voltaram para casa. Davi voltou para casa a fim de abençoar sua família. Mas Mical, filha de Saul, veio ao seu encontro. Que bonito! O rei se expondo na presença das escravas dos seus servos, como um dançarino de rua. Davi respondeu a Mical: na presença do Eterno,
Eu danço quanto quiser. Ele me escolheu em vez de seu pai e de toda a sua família, e me tornou príncipe sobre o povo do Eterno, sobre todo Israel. Não há dúvida de que vou dançar para a glória do Eterno, e me rebaixarei ainda mais. Tenho o prazer de ser visto no meio das pessoas simples, pois por essas escravas com quem se preocupa, eu serei respeitado. Mical, filha de Saul, nunca teve filhos. 2 Samuel, capítulo 7. Pouco tempo depois, o rei estava à vontade em casa, porque o Eterno tinha dado a ele descanso de todos os seus inimigos. Certo dia, Davi disse ao profeta Natã: "Veja só, eu estou aqui no maior conforto, numa casa de cedro luxuosa, enquanto a arca de Deus continua numa simples tenda." Natã disse ao rei: Faça o que estiver em seu coração. O Eterno está com você. Mas naquela noite, o Eterno disse a Natã: "Vá dizer ao meu servo Davi: é isto que o Eterno diz sobre esta questão. Você quer construir uma casa para eu morar? Por quê? Até hoje, nunca morei numa casa, desde que trouxe os filhos de Israel da terra do Egito. Durante todo esse tempo, permaneci numa tenda. Em todas as minhas jornadas com Israel, nunca exigi dos líderes que designei para pastorear Israel a construção de uma casa de cedro para mim. Por isso, diga ao meu servo Davi: o Senhor dos exércitos de anjos diz assim: eu tirei você do cuidado das ovelhas e fiz de você príncipe sobre o meu povo Israel. Eu o acompanhei por todos os lugares que você foi e o ajudei a derrotar os seus inimigos. Agora estou tornando você conhecido e reconhecido entre as pessoas mais importantes da terra. Vou designar um lugar seguro para o meu povo, a fim de que tenham estabilidade numa terra própria, de modo que não sejam mandados de um lado para o outro. Também não permitirei que os perversos os molestem como sempre fizeram, mesmo na época em que estabeleci juízes para governá-los. Por fim, vou providenciar que você fique livre de todos os seus inimigos. O Eterno tem ainda esta mensagem: eu mesmo vou fundar uma dinastia para você. Quando a sua vida chegar ao fim e você for sepultado com seus antepassados, levantarei um descendente seu, seu próprio sangue e carne, que será o seu sucessor, e darei estabilidade ao governo dele. Ele edificará uma casa em minha homenagem, e eu preservarei o reinado dele. Serei seu pai, e ele será como um filho para mim. Se ele cometer algum erro, tratarei de discipliná-lo, como de costume no caso de fracassos e tropeços da vida dos mortais, mas nunca renunciarei ao meu amor por ele, como fiz com Saul antes de você. Sua família e seu reino serão sempre estáveis. Eu mesmo estou cuidando disso. Seu trono sempre estará lá, firme como uma rocha." Natã relatou fielmente a Davi o que viu e ouviu na visão. O rei Davi entrou na presença do Eterno e orou: "Quem sou eu, Senhor Eterno? E quem é minha família, para que eu chegasse a este ponto? E isso não é nada comparado com o que está para acontecer, pois também falaste sobre o futuro da minha família, dando-me um vislumbre dessa época, Senhor Eterno. O que eu poderia dizer diante de tudo isso? Tu me conheces, Senhor Eterno. Sabes como sou. O que fizeste não foi pelo que sou, mas pelo que tu és e por tua graça, e me deixaste saber disso. Por isso, tu és grandioso, Senhor Eterno. Não há outro igual a ti. Não há outro Deus além de ti. Nada há que se compare ao que ouvimos a teu respeito. E quem pode se comparar com o teu povo Israel, uma nação singular na terra, que resgataste para ti, ó Deus, ato que te tornou conhecido?
Realizaste proezas extraordinárias, expulsando nações e seus deuses, na ocasião em que tiraste o teu povo do Egito. Separaste um povo para ti, o povo de Israel, que será teu para sempre. E tu, ó Eterno, te fizeste Deus deles. Agora, Deus eterno, confirma para sempre o que prometeste para mim e minha família. Cumpra a tua promessa. Assim tua fama sempre aumentará quando as pessoas disserem: o Senhor dos exércitos de anjos é o Deus de Israel. E a descendência de teu servo Davi permanecerá inabalável e segura na tua presença, porque tu, Senhor dos exércitos de anjos e Deus de Israel, me disseste com todas as letras: eu mesmo vou fundar uma dinastia para você. Foi por isso que tive a coragem de fazer esta oração. Assim, Senhor eterno, sendo o Deus que és, fazendo essas promessas e tendo dito essas belas palavras a mim, peço-te mais uma coisa. Abençoa a minha família, protege-a sempre. Sei que já prometeste isso, Senhor eterno. Que a tua bênção esteja sobre minha família para sempre. 2 Samuel, capítulo 8. Depois disso, Davi derrotou os filisteus. Ele os subjugou e assumiu o controle da região. Ele também lutou e derrotou Moabe. Escolheu aleatoriamente 2/3 deles e os executou. Mas preservou a vida de 1/3, que teve de se submeter ao domínio de Davi e pagar impostos a ele. Davi derrotou Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando ele procurava restaurar sua soberania na região do rio Eufrates. Davi confiscou 1000 carros de guerra de Hadadezer e capturou 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ele aleijou os cavalos que puxavam os carros de guerra, preservando apenas 100 deles. Os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, mas Davi matou 22.000 deles e estabeleceu o controle militar sobre o reino arameu de Damasco. Os arameus sujeitaram-se a Davi e foram forçados a pagar impostos a ele. O Eterno concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Davi tomou os escudos de ouro que pertenciam aos oficiais de Hadadezer e os trouxe para Jerusalém. De Tebá e Berotai, cidades de Hadadezer, trouxe grande quantidade de bronze. Quando Tou, rei de Ramate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão para o cumprimentar pela vitória, pois Tou e Hadadezer eram inimigos de longa data. Ele trouxe prata, ouro e bronze como presente. O rei Davi os consagrou junto com a prata e o ouro trazidos das outras nações que havia derrotado: arameus, moabitas, amonitas, filisteus e amalequitas, e com o despojo de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Davi construiu um monumento para celebrar a vitória sobre os arameus. Abisai, filho de Zeruia, lutou e derrotou os edomitas no Vale do Sal. Depois de derrotar os arameus, Davi ficou ainda mais famoso por ter matado 18.000 soldados. Davi estabeleceu controle militar sobre Edom. Assim, os edomitas foram subjugados por ele. O Eterno concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Assim, Davi reinava sobre todo Israel. Ele era correto e imparcial em todos os seus negócios e relacionamentos. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era arquivista. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era secretário. Benaía, filho de Joiada, era chefe dos querititas e dos pelititas, e os filhos de Davi eram sacerdotes. 2 Samuel, capítulo 9. Certo dia, Davi procurou saber: ainda existe alguém da família de Saul? Se houver,
Gostaria de fazer algo por ele, por respeito a Jonatas. Havia um antigo escravo da família de Saul, chamado Ziba. Ele foi levado à presença de Davi. O rei perguntou: "Você é Ziba?" Ele respondeu: "Sou eu, meu senhor." O rei perguntou: "Ainda existe alguém da família de Saul por quem eu possa fazer alguma coisa?" Ziba disse ao rei: "Sim, o filho de Jonatas, aleijado dos 2 pés, está vivo." O rei perguntou: "Onde ele está?" Ziba respondeu: "Ele vive na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar." O rei não perdeu tempo. Mandou buscá-lo na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, apresentou-se a Davi e prostrou-se com o rosto em terra, por respeito ao rei. Davi perguntou: "Você é Mefibosete?" Ele respondeu: "Sim, senhor." Davi o tranquilizou: "Não tenha medo. Eu gostaria de ajudar você em honra da memória de seu pai Jonatas. Para começar, vou devolver a você todas as propriedades de seu avô Saul. Além do mais, de hoje em diante, você participará de todas as refeições comigo à minha mesa." Prostrando-se sem olhar para o rei, Mefibosete disse: "Quem sou eu para merecer sua atenção? Um cão morto como eu?" Davi mandou chamar Ziba, o homem de confiança de Saul, e disse: "Estou entregando tudo que pertenceu a Saul e a família dele ao neto do seu senhor. Você, seus filhos e seus escravos cultivarão as terras dele e trarão a produção para Mefibosete. Ele vai viver disso. O próprio Mefibosete, neto de seu senhor de hoje em diante, participará de todas as refeições comigo à minha mesa." Ziba tinha 15 filhos e 20 escravos. Ziba respondeu: "Tudo o que o meu senhor o rei ordenar ao seu servo, certamente o seu servo fará." A partir daquele dia, Mefibosete comia com Davi à mesa, como membro da família real. Mefibosete também tinha um filho pequeno, chamado Mica. Toda a família de Ziba passou a servir Mefibosete. Mefibosete viveu em Jerusalém participando todos os dias da mesa do rei. Ele era aleijado de ambos os pés. 2 Samuel, capítulo 10. Algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu, e Hanum, seu filho, o sucedeu no trono. Davi disse: "Quero demonstrar minha boa vontade para com Hanum, filho de Naás. Quero tratá-lo da mesma forma que seu pai me tratou." Assim, Davi mandou condolências a Hanum pela morte de seu pai. Mas quando os enviados de Davi chegaram ao território dos Amonitas, os líderes da nação alertaram Hanum, chefe deles. "Você acha que Davi quer mesmo prestar respeito a seu pai enviando suas condolências? Não acha que ele mandou esses emissários para espionar a cidade e conquistá-la?" Hanum mandou prender os enviados de Davi, rapou a cabeça e rasgou as roupas deles pela metade, até a altura das nádegas, e os mandou embora. Contaram a Davi o que tinha acontecido, e ele mandou alguém ao encontro deles, pois tinham sido muito humilhados. O rei mandou dizer a eles: "Permaneçam em Jericó até a barba crescer de novo. Depois voltem para cá." Quando os amonitas perceberam que Davi passou a considerá-los inimigos, contrataram 20.000 soldados de infantaria dos arameus de Bet-Reob e Zobá, 10.000 homens do rei Maaca e 12.000 de Tobi. Ao saber disso, Davi mandou que Joabe, com seus soldados mais bem preparados, os atacasse sem piedade. Os amonitas saíram e se prepararam para a batalha na entrada da cidade. Os arameus de Zobá e de Reob e os homens de Tobi e de Maaca se posicionaram em campo aberto. Quando Joabe percebeu que precisava lutar em 2 frentes, por trás e pela frente, designou os melhores soldados de Israel para enfrentar os arameus. O restante do exército foi posto sob o comando de seu irmão Abisai. Sua missão era enfrentar os amonitas. Joabe disse:
Se os arameus forem muito numerosos para mim, venha me ajudar. Mas se os amonitas forem muito numerosos para você, eu irei ajudar. Agora, coragem! Lutaremos com todas as forças pelo nosso povo e por todas as cidades do nosso Deus. O Eterno fará o que for preciso. Mas quando Joabe e seus soldados começaram a luta, os arameus fugiram. Os amonitas, vendo os arameus fugindo, também abandonaram o confronto com Abisai e correram para dentro da cidade. Joabe suspendeu a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Quando viram que tinham sido derrotados por Israel, os arameus se reorganizaram. Hadadezer mandou chamar os arameus do outro lado do Eufrates. Eles vieram até Elã sob o comando de Soboque, comandante do exército de Hadadezer. Tudo isso foi relatado a Davi. Davi reuniu Israel, atravessou o Jordão e chegou a Elã. Os arameus se puseram em formação de batalha para enfrentar Davi. O combate se intensificou, mas os arameus outra vez tiveram de fugir de Israel. Davi matou 700 condutores de carros e 40.000 cavaleiros. Feriu gravemente Soboque, o comandante do exército, que morreu na batalha. Quando os reis vassalos de Hadadezer se viram derrotados por Israel, acenaram com a paz e se submeteram ao domínio de Israel. Depois disso, os arameus não tiveram mais coragem de ajudar os amonitas. 2 Samuel, capítulo 11. Um ano depois, na época em que os reis tinham o hábito de sair à guerra, Davi enviou Joabe e seus oficiais e todo Israel com a missão de eliminar de uma vez por todas os amonitas. Eles cercaram Rabá, mas dessa vez, Davi permaneceu em Jerusalém. Certo dia, Davi levantou-se do seu descanso da tarde e foi passear no terraço do palácio. De onde estava, ele viu uma mulher tomando banho, e ela era muito bonita. Davi procurou saber quem era. Alguém disse: É Batseba, filha de Eliã, mulher do hitita Urias. Davi ordenou que a trouxessem. Quando a mulher chegou, ele se deitou com ela. Isso aconteceu na época da purificação, depois da menstruação dela. Ela voltou para casa e, algum tempo depois, descobriu que estava grávida. Batseba mandou o seguinte recado a Davi: Estou grávida. Davi mandou dizer a Joabe: Traga aqui Urias, o hitita. Joabe o enviou. Quando ele chegou, Davi quis saber notícias da batalha, como estavam Joabe, as tropas e o combate. Depois disse a Urias: Volte para casa, tome um banho relaxante e tenha uma boa noite de sono. Depois que Urias saiu do palácio, o rei designou um informante para segui-lo. Urias não voltou para casa. Naquela noite ele dormiu na entrada do palácio, no qual ficavam os criados do rei. Davi foi informado de que Urias não tinha voltado para casa. Ele perguntou ao hitita: Você não acabou de voltar de uma longa viagem? Por que não voltou para casa? Urias respondeu a Davi: A arca está na tenda com os combatentes de Israel e Judá. O meu senhor Joabe e seus servos estão tendo dificuldades no campo. Como eu iria para casa comer, beber e dormir com minha mulher? Jamais poderia fazer isso. Davi respondeu: Tudo bem, faça como quiser. Fique hoje aqui e o mandarei de volta amanhã. Urias ficou em Jerusalém o restante do dia. No dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber com ele e fez que ele se embriagasse. Mas à noite, mais uma vez, Urias dormiu onde ficavam os criados do rei e não voltou para casa. De manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, a ser entregue em mãos por Urias. Na carta dizia: Ponha Urias na linha de frente, na qual o combate é mais intenso. Depois, retroceda a tropa e deixe-o exposto, para que ele seja morto. Joabe, mantendo o cerco em torno da cidade, pôs Urias no local em que o inimigo estava atacando com maior ímpeto. Quando os defensores da cidade saíram para atacar Joabe, alguns dos soldados de Davi foram mortos.
entre eles Urias, o hitita. Joabe mandou um relatório a Davi. Ele disse ao mensageiro: depois de contar tudo em detalhes ao rei, se ele ficar furioso, diga: além disso, seu servo Urias, o hitita, morreu. O mensageiro de Joabe chegou a Jerusalém e deu um relatório completo ao rei. Ele disse: o inimigo era muito mais forte do que nós. Eles avançaram contra nós em campo aberto e nós os pressionamos de volta para dentro dos muros da cidade. Mas depois eles lançaram flechas pesadas contra nós do muro da cidade e 18 soldados do rei morreram. Quando o mensageiro terminou o relato, Davi ficou furioso com Joabe e descarregou sua raiva no mensageiro. Por que vocês chegaram tão perto da cidade? Não sabiam que poderiam ser atacados do muro? Não se lembram de como Abimeleque, filho de Jerubuzete, foi morto em Tebes? Uma mulher jogou uma pedra de moinho do alto do muro e esmagou a cabeça dele. Por que chegaram tão perto do muro? O mensageiro de Joabe disse: aliás, seu servo Urias, o hitita, morreu. Então Davi disse ao mensageiro: entendo. Diga a Joabe, não se preocupe com isso. A guerra é assim mesmo, às vezes mata um, às vezes mata outro. Nunca se sabe quem será o próximo. Reforce o ataque contra a cidade até destruí-la. Trate de encorajar Joabe. Quando a esposa de Urias soube que o marido estava morto, chorou por ele. Depois de passado o luto, Davi mandou chamá-la para o palácio. Ela se tornou sua mulher e deu à luz um filho. 2 Samuel, capítulo 12. Mas o Eterno não se agradou do comportamento de Davi. Por isso enviou Natã, que contou esta história ao rei. Havia 2 homens numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico tinha um enorme rebanho de ovelhas e bois. O pobre apenas uma cordeirinha que tinha comprado e criado. Ela cresceu com ele e seus filhos como um membro da família. Ela comia do prato dele, bebia do seu copo e dormia em sua cama. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante apareceu na casa do rico. Ele era muito avarento e, não querendo matar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para alimentar o visitante, pegou a cordeirinha do pobre, preparou a refeição com ela e ofereceu ao seu hóspede. Davi ficou furioso. Disse a Natã: assim como vive o Eterno, o homem que fez isso tem de morrer e deve pagar 4 vezes o valor da cordeirinha por causa do seu crime e da sua avareza. Natã respondeu: você é esse homem, e o Eterno, o Deus de Israel, manda dizer: eu ungi você rei sobre Israel. Eu o livrei das mãos de Saul. Dei a você casa e a filha de seu senhor e outras mulheres que podia ter em seus braços. Dei Israel e Judá a você. E como se não bastasse, daria a você muito mais. Então, por que você desprezou a palavra do Eterno, cometendo tamanho erro? Você assassinou Urias, o hitita, e tomou a mulher dele. Pior, você o matou com a espada dos amonitas. Agora, já que você desprezou o Eterno e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher, sua família irá conviver sempre com morte e assassinato. É o Eterno quem está dizendo: a sua desgraça virá da sua família. Tomarei as suas mulheres à sua vista e as entregarei a seu amigo, e ele se deitará com elas publicamente. Você cometeu esse ato em secreto, mas isso acontecerá diante de toda a nação. Davi confessou a Natã: de fato, pequei contra o Eterno. Natã declarou: é verdade, mas essa não é a palavra final. O Eterno perdoa você. Você não morrerá. Mas por ter ofendido o Eterno, seu filho morrerá. Depois que Natã voltou para casa, o Eterno afligiu o filho de Davi que a mulher de Urias deu à luz, e o menino ficou muito doente.
Davi orou desesperadamente a Deus pelo menino. Ele jejuou, não saía do palácio e dormia no chão. Os oficiais do palácio tentavam tirá-lo do chão, mas ele não cedia nem se levantava para comer com eles. 7 dias depois, a criança morreu. Os criados ficaram com medo de dar a notícia a ele. Diziam: O que faremos agora? Enquanto a criança estava viva, ele não dava ouvido ao que dizíamos. Agora que a criança morreu, se dissermos alguma coisa, não se sabe o que ele poderá fazer. Davi percebeu que os criados estavam cochichando e imaginou que o menino tivesse morrido. Ele perguntou: O menino morreu? Eles responderam: Sim, morreu. Davi se levantou do chão, lavou o rosto, arrumou o cabelo, trocou de roupa e foi ao santuário adorar ao Eterno. Depois voltou para o palácio e pediu algo para comer. Puseram a comida diante dele e ele comeu tudo. Os criados perguntaram: O que está acontecendo com o senhor? Enquanto a criança estava viva, o senhor jejuou, chorou e ficou acordado a noite toda. Agora que o menino morreu, o senhor se levanta e come? Ele respondeu: Enquanto a criança estava viva, chorei e jejuei, pensando que talvez o Eterno tivesse misericórdia de mim e a criança sobrevivesse. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Posso trazê-la de volta? Posso ir me encontrar com ela, mas ela não pode vir a mim. Davi foi consolar sua mulher Batseba. E depois de se deitar com ela, ela engravidou outra vez. Nasceu um menino, e deram a ele o nome de Salomão. O Eterno o amou, e enviou uma mensagem por intermédio de Natã. O menino deveria ser chamado Jedidias, amado do Eterno. Na guerra contra os amonitas em Rabá, Joabe conquistou a cidade real. Ele mandou mensageiros a Davi dizendo: Estou atacando Rabá e acabei de controlar o reservatório de água da cidade. Reúna o restante das tropas, acampem-se perto da cidade e conquiste você mesmo a cidade. Do contrário, eu a conquistarei e receberei as honras por isso. Então Davi conduziu as tropas até Rabá, lutou e conquistou a cidade. Ele pegou a coroa do rei da cidade, que pesava muito por causa do ouro e das pedras preciosas. Puseram a coroa na cabeça de Davi e saquearam a cidade, carregando tudo que era de valor. Davi tirou todos os habitantes da cidade e os submeteu a trabalhos forçados com serras, picaretas e machados, e na fabricação de tijolos. Ele fez o mesmo com todas as cidades dos amonitas. Depois, voltou com todo o exército para Jerusalém. 2 Samuel, capítulo 13. Algum tempo se passou. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito atraente chamada Tamar. Amnon, que também era filho de Davi, se apaixonou por ela. Ficou obcecado pela irmã a ponto de adoecer. Ela era virgem e ele não sabia como se aproximar dela. Amnon tinha um amigo, Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e ele era muito astuto. Ele perguntou a Amnon: Por que você está definhando dia a dia, filho do rei? Não vai me dizer o que o perturba? Amnon respondeu: É Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Estou apaixonado por ela. Jonadab sugeriu: Faça o seguinte, vá para a cama e finja estar doente. Quando seu pai vier visitá-lo, peça a ele: Mande minha irmã Tamar preparar uma comida para mim e me servir, mas ela deve prepará-la aqui, onde eu possa vê-la. Amnon foi para a cama e fingiu estar doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon pediu: Mande minha irmã Tamar preparar alguns bolos aqui, onde eu possa vê-la e ser servido por ela. Davi mandou o recado para Tamar, que estava em casa naqueles dias: Vá à casa de seu irmão Amnon e prepare algo para ele comer. Tamar foi para a casa de seu irmão Amnon, na qual ele estava deitado. Ela fez a massa, preparou os bolos e os assou,
enquanto ele a observava de sua cama. Mas quando ela trouxe a assadeira para servi-lo, ele não quis comer. Amnon disse: Mande que todos saiam da casa. Depois que todos saíram, ele disse a Tamar: Traga a comida ao meu quarto, no qual podemos comer com privacidade. Ela levou os bolos que tinha preparado para o quarto de seu irmão. Mas quando ela estava pronta para servi-lo, ele a agarrou e disse: Venha para a cama comigo, irmã. Ela disse: Não, meu irmão, não me violente. Isso não se faz em Israel. Não faça essa loucura. Onde eu me esconderia depois? E você cairia em desgraça. Por favor, peça permissão ao rei. Ele permitirá que eu me case com você. Mas ele não quis saber. Era mais forte que ela, por isso a estuprou. Imediatamente Amnon começou a sentir aversão por ela, mais intensa que o amor que tinha antes. Ele disse: Levante-se, saia daqui. Mas ela disse: Não, meu irmão, por favor. Isso é pior do que o que você acabou de fazer comigo. Mas ele não quis saber. Chamou seu criado e ordenou: Leve esta mulher embora e tranque a porta depois que ela sair. O criado a mandou embora e trancou a porta. Ela vestiu uma túnica de manga comprida, pois era assim que as princesas virgens se vestiam na adolescência. Tamar jogou cinzas sobre a cabeça, rasgou a túnica, escondeu o rosto com as mãos e saiu chorando. Seu irmão Absalão perguntou: O que houve? Amnon abusou de você? Deixa minha irmã, não conte nada a ninguém. Ele é seu irmão. Não se incomode com isso. Tamar, muito traumatizada, foi morar na casa de Absalão. O rei Davi soube de tudo o que aconteceu e ficou furioso, mas não repreendeu Amnon. Davi o amava muito, porque era o primogênito. Absalão não dirigiu mais a palavra a Amnon, nem boa, nem ruim. Passou a odiá-lo depois que ele abusou de sua irmã Tamar. 2 anos se passaram. Certo dia, Absalão tosqueava ovelhas em Baal-Hazor, perto do território de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para festejar. Convidou também o rei, dizendo: Estou tosqueando ovelhas e quero que venha com seus criados. Mas o rei disse: Não, meu filho, desta vez não posso nem poderia levar toda a família. Seria muita gente para você. Apesar de Absalão insistir, Davi não aceitou, mas deu ao filho sua bênção. Absalão disse: Se você não vier, deixe meu irmão Amnon vir. O rei perguntou: Por que ele precisa ir? Absalão tanto insistiu que o rei concordou e permitiu que Amnon e os demais filhos do rei fossem festejar com ele. Absalão preparou um banquete à altura do rei e orientou os seus criados: Fiquem atentos. Quando Amnon tiver bebido bastante e estiver alegre e eu disser: Matem Amnon, vocês o matarão sem piedade. Não tenham medo. A responsabilidade é minha. Coragem. Vocês vão conseguir. Os criados de Absalão fizeram a Amnon exatamente o que o seu senhor tinha determinado. Os outros filhos do rei, assustados, montaram em suas mulas e sumiram. Estavam ainda a caminho quando o rei ouviu os rumores. Absalão acabou de matar todos os filhos do rei. Não sobrou nenhum. O rei imediatamente rasgou as próprias roupas e jogou-se ao chão. Todos os que presenciaram a cena fizeram o mesmo. Nesse momento, Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, chegou e explicou: Meu senhor não precisa se preocupar, pois todos os filhos do rei estão vivos. Apenas Amnon foi morto. Isso aconteceu porque Absalão estava furioso desde que Amnon abusou de sua irmã Tamar. Então, meu senhor o rei não precisa imaginar o pior, achando que todos os seus filhos morreram. Repito, apenas Amnon morreu. Depois disso, Absalão fugiu. Naquele momento, a sentinela viu uma nuvem de poeira subindo da estrada de Horonaim, na encosta da montanha. Ele contou ao rei: Acabei de ver um grupo na estrada de Horonaim, em torno da montanha.
Então Jonadab disse ao rei: Veja, são os filhos do rei voltando, como eu disse. Logo que ele terminou de falar, os filhos do rei entraram, chorando desesperadamente. O rei e todos os seus criados se juntaram a eles e choraram muito. Davi ficou de luto muito tempo pela morte de seu filho. Depois de fugir, Absalão pediu asilo a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. Ficou ali 3 anos. O rei finalmente desistiu de perseguir Absalão, pois já tinha se consolado pela morte de Amnon. 2 Samuel, capítulo 15. Com o passar do tempo, Absalão adquiriu um carro, cavalos e 50 guarda-costas. Toda manhã, ele se posicionava na estrada perto da entrada da cidade. Sempre que alguém aparecia com uma questão para o rei resolver, Absalão o chamava e dizia: De onde você vem? A pessoa respondia: Sou de tal tribo de Israel. Então Absalão dizia: Sua causa é justa, mas o rei não dará atenção. E dizia ainda: Por que ninguém me constituiu juiz desta nação? Qualquer pessoa poderia trazer sua causa e eu a resolveria de maneira justa e transparente. Sempre que alguém o tratava com reverência, ele não se afetava. Tratava a pessoa como igual, com abraço e beijo. Absalão fazia isso com todos que vinham tratar de algum assunto com o rei e conquistou a simpatia de todos em Israel. Passados 4 anos, Absalão foi falar com o rei. Permita que eu vá a Hebrom cumprir um voto que fiz ao Eterno. Quando morava em Gesur, em Arã, seu servo fez este voto: Se o Eterno me levar de volta a Jerusalém, prestarei culto ao Eterno. O rei respondeu: Vá com a minha bênção. Logo depois, Absalão partiu para Hebrom. Mas nesse meio tempo, Absalão tinha enviado em segredo mensageiros por todas as tribos de Israel com esta mensagem: Quando vocês ouvirem o som de trombetas, gritem: Absalão é rei em Hebrom. 200 homens de Jerusalém acompanharam Absalão, mas tinham sido convocados sem saber de nada. Agiam na inocência. Enquanto oferecia sacrifícios, Absalão conseguiu envolver Aitofel de Gilo, conselheiro de Davi, e tirá-lo de sua cidade. A conspiração tomou força, e o número dos seguidores de Absalão aumentou. Alguém veio dizer a Davi: Toda a nação está seguindo Absalão. Davi convocou todos os que eram leais a ele em Jerusalém e disse: Precisamos sair daqui. Do contrário, ninguém escapará de Absalão. Vamos depressa. Ele está a ponto de atacar a cidade para nos matar. Os partidários do rei disseram: O que o rei, o nosso senhor, determinar, faremos. Estamos com o senhor até o fim. Então o rei e toda a sua família fugiram a pé. Ele deixou 10 concubinas cuidando do palácio. Assim, devagar, todos saíram e pararam na última casa da cidade. Todos os soldados desfilaram diante dele. Todos os queretitas, os peletitas e os 600 que tinham vindo com ele de Gate. O rei chamou Itai de Gate e disse: O que você está fazendo aqui? Volte para o rei Absalão. Você é estrangeiro aqui, recém-chegado de seu país. Eu não arriscaria levar você, uma vez que eu mesmo não tenho lugar certo para ficar. Volte e leve sua família com você. Que a bondade e a fidelidade do Eterno estejam com você. Mas Itai insistiu: Assim como vive o Eterno e vive o rei, meu senhor, onde meu senhor estiver, lá estarei também, seja para a vida, seja para a morte. Davi concordou. Tudo bem, vamos então. E foram todos, Itai de Gate, com todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. Todo o povo chorava vendo o grupo passar. Quando o rei atravessou o vale do Cedron, o exército tomou a estrada para o deserto. Zadok também estava lá, e os levitas estavam com ele, carregando a arca da aliança de Deus. Eles puseram a arca de Deus no chão, e Abiatar ficou ali até que todos deixaram a cidade. Então o rei deu ordens a Zadok:
Leve a arca de volta para a cidade. Se o Eterno for bondoso para comigo, ele me trará de volta e me mostrará o lugar em que a arca estiver. Mas se disser, não estou contente com você, então ele poderá fazer comigo o que quiser. O rei orientou o sacerdote Zadok. Este é o plano. Volte para a cidade pacificamente, levando seu filho Aimás e Jonatas, filho de Abiatar. Ficarei esperando num lugar deserto do outro lado do rio até você me mandar notícias. Assim Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e a deixaram lá, enquanto Davi subiu ao Monte das Oliveiras chorando, caminhando com a cabeça coberta e os pés descalços. Disseram a Davi: Aitofel se juntou aos conspiradores com Absalão. Ele orou: Ó Eterno, que os conselhos de Aitofel sejam insensatos. Quando Davi se aproximava do topo da montanha, na qual se costumava adorar a Deus, o arquita Husai, com roupas rasgadas e terra sobre a cabeça, estava aguardando. Davi disse: Se você vier comigo, será mais um peso na bagagem. Volte para a cidade e diga a Absalão: Estou pronto para servir a você, ó rei. Fui servo de seu pai, agora sou seu servo. Fazendo isso, você confundirá os conselhos de Aitofel por mim. Os sacerdotes Zadok e Abiatar já estão lá. Conte a eles tudo o que você ficar sabendo no palácio. Os 2 filhos deles, Aimás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar, estão com eles. Qualquer coisa que você souber poderá ser trazida a mim por intermédio deles. Husai, amigo de Davi, chegou a Jerusalém no momento em que Absalão entrava na cidade. 2 Samuel, capítulo 16. Logo que Davi atravessou o cume da montanha, ele encontrou Ziba, criado de Mefibosete, com 2 jumentos carregados com 200 pães, 100 bolos de passas, 100 cestas de frutas frescas e uma vasilha de couro de vinho. O rei disse a Ziba: Para que tudo isso? Ziba respondeu: Os jumentos são para a família do rei montar. Os pães e as frutas são para alimentar os que o acompanham. E o vinho é para os que estão cansados de andar no deserto. O rei perguntou: E onde está o neto do seu senhor? Ziba respondeu: Ele ficou em Jerusalém, mas mandou este recado: Este é o dia que Israel restituirá a mim o reino do meu avô. Davi respondeu: Tudo que pertenceu a Mefibosete agora pertence a você. Ziba disse: Como poderia agradecer por isso? Serei eternamente devedor de meu senhor e rei, que eu nunca decepcione o senhor. Quando o rei chegou a Baurim, apareceu um homem que tinha ligações com a família de Saul. Seu nome era Simei, filho de Gera. Ele os seguia insultando e jogando pedras contra Davi e seus companheiros, criados e soldados. Além dos insultos, ele o amaldiçoava aos gritos: Fora! Fora, assassino! Sanguinário! O Eterno está castigando você por todos os crimes que cometeu contra a família de Saul e por tomar o reino dele. O Eterno já entregou o reino a seu filho Absalão. Olhe para você mesmo, um homem derrotado, porque não passa de um criminoso! Abisai, filho de Zeruia, disse: Esse cão morto não pode amaldiçoar o meu senhor, o rei, dessa maneira. É só mandar que eu corto a cabeça dele. Mas o rei disse: Por que vocês, filhos de Zeruia, estão sempre interferindo e me atrapalhando? Se ele está amaldiçoando é porque o Eterno mandou. Amaldiçoe Davi. Quem vai contrariá-lo? Davi prosseguiu, dirigindo-se a Abisai e ao restante do grupo: Além disso, até meu filho, minha carne e meu sangue, neste momento, está querendo a minha morte. Esse benjamita não está fazendo nada comparado a isso. Não se preocupem com ele. Deixem que ele amaldiçoe à vontade. O Eterno ordenou que ele fizesse isso. Talvez o Eterno enxergue a minha aflição e transforme as maldições em algo bom. Davi e sua comitiva seguiram caminho, enquanto Simei seguia ao longo da encosta da montanha, amaldiçoando e jogando pedras neles. Quando chegaram ao rio Jordão, Davi e sua comitiva estavam exaustos.
Por isso, descansaram ali e renovaram suas forças. Enquanto isso, Absalão e seus homens já estavam em Jerusalém. Aitofel também estava com eles. Logo depois, Husai, o arquita, amigo de Davi, foi cumprimentar Absalão. Viva o rei para sempre! Viva o rei para sempre! Absalão disse a Husai: É assim que você mostra lealdade a um amigo? Por que não está com seu amigo Davi? Husai disse: Porque quero estar com quem o Eterno, esse povo e todo Israel escolheram. Quero permanecer com ele. Além disso, quem melhor que o filho para eu servir? Assim como servi a seu pai, estou pronto a servir ao Senhor. Absalão disse a Aitofel: Você está pronto para me aconselhar? O que devemos fazer agora? Aitofel disse a Absalão: Deite-se com as concubinas de seu pai, aquelas que ficaram para cuidar do palácio. Todos ficarão sabendo que o Senhor desonrou abertamente seu pai, e os que estão a seu lado se animarão. Absalão armou uma tenda no terraço à vista de todos e deitou-se com as concubinas de Davi. Os conselhos de Aitofel na época eram considerados palavras do próprio Deus. Essa era a reputação de Aitofel com Davi, e não era diferente com Absalão. 2 Samuel, capítulo 17. Em seguida, Aitofel aconselhou Absalão: Deixe-me escolher 12.000 homens e partir esta noite atrás de Davi. Vou alcançá-lo quando ele estiver exausto e pegá-lo de surpresa. O exército fugirá e eu matarei Davi. Então trarei o exército de volta para o Senhor como uma noiva levada de volta ao noivo. Afinal, o Senhor está à procura de um só homem. Se ele for eliminado, a paz estará de volta. Absalão achou que seria uma excelente estratégia, e todas as autoridades de Israel concordaram. Ainda assim, Absalão ordenou: Chame Husai, o arquita. Vamos ouvir a opinião dele. Husai chegou, e Absalão contou a ele o plano. Esse foi o conselho de Aitofel. O que acha? Devemos pô-lo em prática? Husai disse: O conselho de Aitofel neste caso não foi bom. O Senhor conhece seu pai e os homens que estão com ele. Eles são corajosos e estão furiosos como uma ursa de quem tiraram um filhote. Seu pai é um guerreiro experiente. Ele não será apanhado de surpresa num momento como este. Enquanto conversamos aqui, ele provavelmente está escondido em alguma caverna ou em outro lugar. E se ele atacar os seus soldados de emboscada, logo se espalhará a notícia de que o exército de Absalão foi massacrado. Ainda que os seus soldados sejam valentes e corajosos como leões, o moral da tropa vai despencar com a notícia, pois todos em Israel sabem que tipo de guerreiro é seu pai e como são valentes os homens que estão com ele. O meu conselho? Reúna toda a nação, de Dan até Berseba, formando um exército numeroso como a areia do mar, comandado pelo Senhor pessoalmente. Nós os atacaremos onde quer que estejam. Cairemos sobre eles como o orvalho sobre a terra. Estou certo de que não vai escapar ninguém. Se eles se refugiarem em alguma cidade, o exército utilizará todas as cordas que arranjar e arrastará tudo que estiver nessa cidade para o vale, sem deixar um pedregulho para trás. Absalão e todas as autoridades concordaram em que o conselho de Husai era melhor que o de Aitofel. O Eterno tinha decidido frustrar o bom conselho de Aitofel para que Absalão fosse arruinado. Logo depois, Husai foi contar aos sacerdotes Zadok e Abiatar. Aitofel aconselhou Absalão e as autoridades de Israel daquela maneira, mas eu aconselhei assim. Agora, enviem o quanto antes esta mensagem a Davi. Não passe a noite deste lado do Jordão. Atravesse imediatamente o rio. Do contrário, o rei e todos os que estiverem com o Senhor serão massacrados. Jonatas e Aimaas estavam em En-Regel, aguardando o recado que seria trazido por uma criada. Dali eles partiram para transmiti-lo ao rei Davi, pois não se arriscavam a entrar na cidade. Mas um soldado os viu e contou a Absalão. Os dois saíram correndo e se refugiaram na casa de um homem em Baurim. Ele tinha uma cisterna no quintal,
e eles se esconderam ali. A mulher cobriu a cisterna com um tapete e espalhou grãos sobre ele, para que ninguém percebesse nada de estranho. Logo depois, os servos de Absalão chegaram àquela casa e perguntaram: Você viu Aimás e Jonatas? A mulher respondeu: Eles estavam indo na direção do rio. Eles os procuraram, mas não acharam. Então voltaram para Jerusalém. Depois que eles foram embora, Aimaas e Jonatas saíram da cisterna e foram levar o recado a Davi. Levante-se e atravesse o rio imediatamente. Aitofel tem um plano contra o Senhor. Davi e seu exército não perderam tempo e se puseram a caminho atravessando o Jordão. Quando amanheceu, todos já tinham atravessado o Jordão. Quando Aitofel percebeu que seu conselho não seria seguido, montou em seu jumento e partiu para sua cidade. Depois de deixar pronto o seu testamento de ter posto a casa em ordem, enforcou-se e assim morreu. Ele foi sepultado no túmulo da família. Enquanto Davi chegava a Maanaim, Absalão e todo o exército de Israel atravessavam o Jordão. Absalão designou o Amasa, comandante do exército, no lugar de Joabe. Amasa era filho de um homem chamado Itra, ismaelita que tinha se casado com Abigail, filha de Naás e irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Absalão e o exército de Israel acamparam em Gileade. Quando Davi chegou a Maanaim, Sobe, filho de Naás de Rabá dos Amonitas, e Maquir, filho de Amiel de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, trouxeram camas e cobertores, bacias e potes cheios de trigo, cevada, farinha, grão tostado, feijão e lentilhas, além de mel, coalhada e queijos de ovelha e de vaca. Entregaram tudo a Davi e seu exército, pois pensavam: o exército deve estar com fome, com sede e exausto no deserto.